Olha, agora 10 horas e 18 minutos, a Rádio Bandeirantes completa nesta segunda-feira 87 anos. Nós estamos transmitindo o Manhã Bandeirantes diretamente da Estação Paulista, da linha 4 amarela do metrô. Fica na Rua da Consolação, mas é claro que assim como completamos hoje 87 anos, há quase 9 décadas estamos informando em primeiro lugar. E por isso a cobertura extensa e especial sobre as chuvas no Rio Grande do Sul. Vamos acionar agora a repórter Joana Treptow, que está próxima ao centro de Porto Alegre, a capital dos gaúchos, que há alguns dias começou também a registrar algumas enchentes. Joana, bom dia. Você acompanhou ao longo do fim de semana o trabalho de resgate que está sendo feito por aí. E de onde você fala neste momento? Oi, querido, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. A gente está rodando a cidade como a gente fez nos últimos dias. A gente está no centro de Porto Alegre, perto ao centro histórico, que é uma das principais, das áreas mais afetadas aqui da capital gaúcha. E a gente está rodando para entender o panorama da crise hoje. Ontem, para todos os lugares onde a gente tentava se movimentar, era muito difícil porque estava tudo alagado. Só a região mais alta da capital gaúcha, os bairros que ficam nas regiões mais altas, é que não estão afetados pela água, pelos alagamentos, e o panorama aqui é cada vez pior, apesar de ter havido uma tímida diminuição no nível do Guaíba. Ainda há um cenário de avanço da água, de mais pessoas terem que ser resgatadas. Nós acompanhamos muitos resgates nos últimos 3 dias e é impressionante a quantidade de gente que precisa de sair de casa às pressas. Inclusive, uma coisa que chama a atenção é a falta de informação concreta, porque quando há um alerta para que as pessoas saiam de casa, as autoridades precisam ter em consideração que se não for um alerta categórico, muita gente vai preferir ficar em casa. Então precisa haver esse esforço para realmente falar para as pessoas que elas têm que sair urgentemente de casa. Porque o que a gente tem visto é que há um alerta, que nem houve ontem um alerta para a região do Sarandi, que é um bairro que fica perto de um dique. A Defesa Civil disse que seria bom, a Prefeitura disse que seria bom, né, que as pessoas saíssem de casa, só que a água avança muito rapidamente. Esse seria bom até a pessoa não conseguir sair de casa, é muito rápida a diferença, né? Acontece muito rapidamente. A pessoa abrir a porta e a água já está tomando a casa. Então esse é o cenário que a gente vê e por isso é que os resgates são tão dramáticos. O avanço da água, do nível da água, é impressionante, é muito rápido. Joana, Marco Antônio Sabino, primeiro também a você, o mesmo que eu fiz com o Douglas, parabéns ao trabalho que vocês estão realizando aí, eu acompanhei durante todo o fim dos repórteres para poder trazer as informações aqui para o Grupo Bandeirantes de Comunicação e para os nossos ouvintes e telespectadores. Você sente aí situações de risco ainda nessa região onde você está ou não? Sabino, sim, claro, situações de risco. Ontem, quando a gente estava justamente nessa região aí do Sarandi, eu acho que é um contraste, como é que eu posso explicar? É um contraste muito grande, porque 2 quadras para cima do alagamento, você vê que a vida, não que a vida aconteça normalmente, mas as pessoas conseguem transitar. E aí, no alagamento, você já vê as pessoas sendo retiradas de barco, completamente molhadas, com pouco que conseguiram retirar. Então é isso que chama a atenção. O risco é o avanço da água. Como a água avança muito rapidamente, uma pessoa que está em casa e acha que o nível vai parar de subir ali, está chegando na altura da porta e está tudo bem, passado 20 minutos pode ter a água entrando casa dentro, e foi assim que a água foi ficando mais alta, né? O nível foi aumentando a ponto de tomar completamente o primeiro andar das casas. As pessoas vão para o telhado ter que enfrentar esse risco para conseguirem se salvar, ou se jogam na água tentando esse resgate. Também tem a questão da falta de energia, da energia, né, da luz, da telefonia, porque há um momento em que você não consegue mais ligar para o resgate, há um momento em que você não consegue mais avisar que você está precisando de ajuda. Daí, até encontrar todo mundo que precisa de ajuda, é muito difícil. Então, você tem vários fatores que tornam essa situação muito complicada e de bastante risco. A gente vai
ainda percorrer alguns dos bairros mais críticos para entender como é que amanheceu a situação aqui em Porto Alegre. Eu estava ouvindo o Douglas Santucci falar com vocês, e lá tá sol, né? Tem um dia bem ensolarado, quase nenhuma nuvem no céu, o que ajuda bastante, mas ainda assim a previsão é de chuva nos próximos dias, então quem não saiu de casa vai ter que sair de casa. Agora, Joana, você já está há alguns dias acompanhando a situação no Rio Grande do Sul, principalmente na região de Porto Alegre, e já conversou com muita gente, já conheceu a história de muitas pessoas que perderam tudo. O que mais te chamou a atenção, o que mais te impressionou ao longo dessa cobertura até agora? Ai, Sabino, eu vou te falar, se eu começar a falar aqui eu vou chorar, porque é tão desesperadora a situação de tanta gente. Não é sobre a gente, não é sobre nós jornalistas, não é sobre a empatia que a gente sente, né, e a dor que a gente sente por tabela, por ver todo esse sofrimento. As pessoas estão sofrendo tanto que eu nunca vi tanto desespero. Eu já cobri tantas tragédias, Sabino, e a sensação que dá nas tragédias, ainda que a gente vá quando a chuva está acontecendo, ainda que a gente vá no pior momento, que a gente chegue quando ainda tem chuva caindo, quando ainda tem risco, você consegue imaginar que existe uma luz ao fim do túnel em algum momento nas horas seguintes, e aqui o sol vem, a chuva vem, o sol vem de novo, e a situação só piora. Você anda por bairros que depois, quando você volta lá, passado 2 horas, já não consegue passar. E são tantas pessoas, mas tantas, tendo que deixar tudo para trás, que eu nunca vi uma situação como essa. As pessoas, uma expressão de desespero, de medo, de alívio, de pavor. Pessoas que se perderam dos seus familiares, pessoas que deixaram os bichinhos delas para trás e que não sabem se eles vão conseguir sobreviver. As pessoas que só querem chegar em terra firme e já não pensam nem mais no valor material, né, nas coisas que deixaram para trás, porque só querem saber que estão vivas, que o filho está vivo, que o pai que saiu no barco antes está vivo. E também uma coisa que chama muita atenção nos resgates é a mobilização dos voluntários. A gente ouve aqui muito que quem está salvando o povo é o povo, isso é verdade, mas não são só os voluntários. As pessoas naquele, policiais, enfim, os bombeiros, brigadistas, você vê que eles estão muito além da farda. São pessoas incansáveis, os voluntários incansáveis também, pessoas que dão tudo o que têm quando já é pouco, pessoas que já tiveram que sair de casa, já foram resgatadas e ficam nos lugares, continuam lá para ajudar as outras, as próximas, pessoas que ficam horas e horas e horas sem comer, sem beber, sem nada, não sabem nem para onde vão dormir, mas estão ali querendo salvar mais vidas. Então, é uma situação realmente, um cenário de guerra aqui, são muitos sentimentos juntos, muitas situações peculiares diferentes, e é algo que eu nunca tinha visto antes, Sabino. Joana, e você? Como é que você está conseguindo trabalhar nesse cenário de guerra, que é sempre muito difícil para o repórter? Primeiro, do ponto de vista emocional, né, como você dizia, a gente inevitavelmente acaba se envolvendo com a situação dessas pessoas. E segundo, do ponto de vista da operação, aí, da logística, como é que está isso? A gente está tentando fazer o possível e o impossível. Hoje você está falando com uma repórter sem banho tomado, Sabino. Mas isso daí é o de menos aqui, porque eu já entrevistei 2 mulheres só hoje. Uma que acabou de ter um neném de 5 dias, o Conrado. Eles foram para um hotel porque saíram do hospital, tiveram alta e não tem lugar para ir. E eu entrevistei também a Manuela, que está grávida de uma menina, Joana também, que nem o meu nome. E ela está num apartamento, ela foi resgatada, está num apartamento sem água também, mas está bem dentro do possível. Então, assim, a gente é muito privilegiado perto de toda a tragédia que a gente vê. O emocional fica bem abalado. Eu não tenho conseguido dormir porque você fica tomado por um sentimento de apavoro. Não é medo do que a gente pode enfrentar, é medo por saber o que os outros estão enfrentando. Então, eu não consigo deitar a cabeça no travesseiro e pensar, será que tem alguém se afogando agora? Porque
desde quinta-feira que a gente chegou aqui, eu peço desculpa se for uma frase muito forte, mas é o que passa na minha cabeça. A gente está vivendo sabendo que tem gente morrendo. E é insustentável viver com essa informação, né? É insustentável pensar que isso está acontecendo, porque já tem um contingente tão grande de socorristas, voluntários, preocupados em salvar vidas, ainda assim não é suficiente, não estão conseguindo chegar em todo mundo. Então, o emocional fica completamente abalado. Você vê as crianças todas molhadas, sem um chinelinho para botar, os idosos saindo sem conseguirem se mexer, pessoas com dificuldade de locomoção. É um cenário que você fica um pouco descrente, assim, né, em relação ao mundo. Por que tanto sofrimento? Mas a gente precisa ser muito forte, até porque, às vezes, que nem uma senhorinha do nada me agarrou, uma senhorinha bem velhinha, ela estava aos prantos, eu não consegui entender o que ela estava falando, mas ela me segurou nas duas mãos e pediu ajuda e falava do irmão dela, e que ela queria saber onde ele estava, e que ela tinha perdido tudo. Então, a gente aqui está numa situação de tanto privilégio que acaba que a gente tem que ser forte o suficiente para não passar nenhum tipo de sentimento ruim ou pior, assim, para as pessoas que já estão num cenário tão devastador. Quando a gente encontra uma criança na rua, você tenta falar alguma coisa para que ela sorria, né? Ela está ali há horas, em pé, sem ter lugar para ir. Você tenta brincar com ela, com o microfone, dá um biscoito, leva água. E a gente faz o que pode aqui, Sabina. Joana Treptow, nesse depoimento aí humano, né? Porque os repórteres também têm esse sentimento no dia a dia, na convivência com essas pessoas que sofrem esse flagelo lá na região do Rio Grande do Sul, em várias cidades do Rio Grande do Sul. Vitor Lupa, Joana, antes de mais nada, muito obrigado. Eu sei que você tem aí um monte de desafio pela frente. Boa sorte e volte a qualquer momento. Obrigado, Valeu, Joana. Sabino. Obrigada. Tchau. Obrigado.